Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muita luz para você, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, tá bom? Muita luz para você e muita luz também para todos da sua casa. Glória a Deus. Você que está me assistindo pelo canal Denilson Souza, pelo YouTube, aqui embaixo tem a opção de você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Ative o sininho também para que você possa receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal. E também, na oportunidade, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe aí no mínimo com 12 pessoas, tá bom? O número 12 é o número do reino de Deus. Então eu te peço que você faça essa gentileza. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com no mínimo 12 pessoas, tá bom? Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, tá bom? Você que está pelo Facebook, me acompanhando pelo Facebook, tem a opção também de você me seguir. Caso você não esteja ainda me seguindo, tem a opção de você me seguir, ativar o sininho, tá bom? Pelo Facebook, se eu não me engano, é aqui em cima, ó. Tem a opção de você ativar o sininho para você poder estar recebendo notificação de quando eu entrar ao vivo pelo Facebook, tá bom? Então, pelo YouTube, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Para receber notificações. E outra coisa, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, é muito importante que você curta esse vídeo para que a plataforma possa recomendar esse vídeo para outras pessoas, para que assim outras pessoas possam estar também assistindo esse conteúdo, né? Quando a pessoa ela curte o vídeo, isso deixa claro, né, para a plataforma de que é um vídeo relevante. Então faça isso, deixa o seu like, deixa o seu joinha, é muito importante que você faça isso em nome de Jesus, tá bom? Quero pedir a você nesse momento que já prepare uma garrafa com água, prepare aí uma garrafa com água, tá bom? Separe aí uma garrafa com água, pega aí peças de roupa. Pega a peça de roupa aí, toalha de rosto, né? Toalha de rosto, toalha de banho, fronha do travesseiro. Pega também a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto. Pega também um azeite, tá bom? Tá bom? Um azeite. Nós estaremos consagrando no final do clamor, tá bom? Esse é o sábado do jejum coletivo em combate e em destruição às castas malignas. O grande clamor ao Deus vivo em combate e em destruição às castas malignas. E falando em destruição, nós vamos nos unir nesse momento pela fé para determinar, para clamar ao Deus vivo e determinar que as castas malignas sejam destruídas. Por isso eu quero nesse momento já estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Quero pedir a você que já compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Convide pessoas aí para participar desse momento, para acompanhar o momento do clamor, tá bom? Então, vamos nesse momento nos unir pela fé. É momento de nós invocarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Permaneça na live, permaneça no vídeo. Vamos nesse momento falar com Deus. Ó, não se esqueça, prepare aí a garrafa com água ou azeite, peças de roupa, tá bom? Carteira de trabalho, currículo, chave de casa, chave do carro, chave da moto. Deixou tudo aí separado? Já está tudo separado? Então, vamos nos unir pela fé? Pois bem, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos clamar ao Deus vivo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher. E eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha em resposta ao nosso clamor, à nossa súplica. Está escrito na sua palavra, o Senhor mesmo dizendo: clama a mim,
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais não sabe. Aquilo que não subiu ao coração do homem, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor os ama. Então, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço nesse momento, que o Senhor venha em resposta à necessidade deste Teu Filho, desta Tua Filha, dessa pessoa que precisa, meu Deus, urgentemente, de socorro, de ajuda. Essa pessoa, meu Pai, que está passando por situação de enfermidade, essa pessoa que está passando por uma situação de debilitação física, essa pessoa que está fisicamente debilitada, que se encontra num leito, que se encontra, meu Pai, dependendo de aparelhos, dependendo, meu Pai, de medicamentos para se ver curado, para se ver curada. Essa pessoa, meu Pai, que recebeu um diagnóstico dos médicos, dizendo que não há cura para a sua enfermidade, dizendo que terá que conviver com essa enfermidade por todo o resto da vida, por toda a sua vida. Essa pessoa, meu Pai, que perdeu a esperança de se ver curada. Talvez essa pessoa esteja assim, sem esperança. Já gastou todas as suas economias, todos os seus recursos para se ver curada, para se ver curado. Mas o Senhor é o Deus que opera o sobrenatural. Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Está escrito na sua palavra que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, que tudo é possível ao que crer. Então, ainda que essa pessoa não creia, ainda que essa pessoa tenha dificuldade para crer, meu Pai, eu estou aqui na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, para profetizar, para determinar, meu Deus, que essa enfermidade seja expelida, para que essa enfermidade suma, desapareça, venha deixar de existir. Está escrito na sua palavra que o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra será concordado nos céus. Eu digo, meu Deus, que eu já concordo com o milagre dessa mulher, eu já concordo com o milagre desse homem, eu já concordo com o milagre do familiar dessa pessoa, o familiar dessa pessoa que está lá no leito, meu Pai, que está, meu Pai, prestes a enfrentar uma cirurgia, a passar por uma cirurgia. Meu Deus, que o Senhor venha colocar o Teu poder, a Tua virtude. Sim, meu Deus, o Teu poder e a Tua virtude sobre as mãos. O Senhor vai usar as mãos do médico, porque a medicina, ela provém do Senhor, não é do homem. Como está escrito na sua palavra, não há nada que nós recebamos que não venha de Ti, que não venha do alto. Então a medicina também é do Senhor. Então usa a mão do médico para curar, usa a mão do médico, meu Deus, para que a cirurgia seja de sucesso. Meu Pai, faz nesse momento, meu Deus, essa pessoa receber a cura, receber a saúde perfeita. Se houver vírus, se houver bactérias, se houver micróbios, o Senhor venha destruir nessa hora com o Teu poder, que do alto da cabeça, a planta dos pés, que haja perfeita saúde sobre o corpo físico dessa mulher, deste homem. Faz o Teu nome ser glorificado nessa hora, meu Pai. Te peço nesse instante por aqueles que sofrem com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, pessoas que têm visão de vultos, audição de vozes, pessoas que, se sentem perturbadas, não conseguem se concentrar naquilo que buscam fazer, pessoas, meu Pai, que têm ouvido vozes, têm tido visão de vultos, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que ao dormir têm pesadelos, pessoas, meu Pai, que estão sofrendo com mania de perseguição, com síndrome do pensamento acelerado, pessoas que sofrem, meu Pai, com uma tristeza profunda. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, livra nessa hora, meu Pai. Tu és o príncipe da paz. O Senhor diz na sua palavra, a paz que eu vou lá dou, o mundo não pode dar. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vou lá dou. Então dá, meu Deus, dá a Tua paz a essa mulher, dá a Tua paz a esse homem, dá a Tua paz, meu Deus, ao lar desse homem, ao lar dessa mulher.
acaba com as brigas, com as contendas, com as discórdias, com as discussões. Faça com que, meu Deus, o espírito maligno venha a ser arrancado, venha a ser destruído. No lugar, meu Deus, das brigas e contendas, e haja a presença poderosa do Senhor. Onde há a tua presença, há liberdade. Onde há a tua presença, há abundância de paz, abundância de alegria. Então que a tua paz, que a tua alegria venha inundar o ser dessa pessoa, o ser do filho, da filha, do pai, da mãe, do esposo, da esposa. Que o ambiente venha a ser um ambiente de paz, de harmonia. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar os casais, os solteiros. Que o Senhor venha fazer com que o Espírito do Senhor, que é Espírito do amor, esteja sobre a vida amorosa desta pessoa, sobre a vida sentimental desta pessoa. Cura essa pessoa dos traumas. Enxuga as lágrimas, meu Deus. E faz, meu Pai, tudo diferente. Que haja um tempo, meu Deus, de restituição. Que haja um tempo, meu Pai, de felicidade para essa mulher, para esse homem, para essa pessoa. Eu peço nesse instante, meu Deus. Eu peço nessa hora. Eu peço nesse momento, meu Deus. Eu peço nesse momento que o Senhor venha fazer com que essa pessoa venha ser próspera, venha ser bem-sucedida no seu local de trabalho. Essa pessoa que tem um negócio próprio, essa pessoa que tem, meu Deus, um negócio que ela abriu recentemente e talvez ela não esteja tendo sucesso, mas Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus que multiplica a farinha, que multiplica o azeite, Tu és o Deus que faz com que o improvável aconteça. Então faça, meu Deus, essa pessoa ser próspera e bem-sucedida no seu trabalho. Faz com que a promoção chegue. Faça com que, meu Deus, aquela causa na justiça seja liberada. Favorece essa pessoa nesta hora. Glorifica o Teu nome, meu Deus, na vida profissional e financeira desta pessoa. Abençoa também, meu Deus, a vida espiritual. Sim, a vida espiritual. Há pessoas que estão frias, estão desanimadas, estão sem força para caminhar, sem forças para estar na Sua presença, para buscar a Sua face, para estar em comunhão com o Senhor, para estar, meu Deus, sim, fazendo aquilo que é do Teu agrado, aquilo que é da Tua vontade. Então, meu Deus, que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor faça, meu Pai, essa pessoa viver um tempo de avivamento, que haja avivamento para a fé dessa mulher, avivamento para a fé desse homem. Sim, está escrito na Sua palavra: diga ao fraco, eu sou forte. Então que essa pessoa, meu Pai, venha declarar neste dia que ela já é forte, que ela já é robusta, já é forte espiritualmente, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a vida dela. Sim, não pode prevalecer contra a vida dela. Meu Deus, eu vou usar de autoridade nessa hora. Eu vou usar de autoridade nessa hora para que os demônios, os espíritos maus, os espíritos malignos venham, meu Deus, ser vencidos. Eu vou determinar nessa hora, meu Deus. Vamos determinar nessa hora. Meu Deus, todos os espíritos malignos, todos os espíritos das trevas, todos os espíritos maus. Agora é para determinar. Já falamos com Deus. Uma coisa é falar com Deus, outra coisa é falar com o mal. Jesus Cristo, Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Então é para expulsar? Então nós vamos expulsar. Meu Deus, eu pedi ao Senhor, solicitei ao Senhor para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha acabar com as brigas, com as contendas, para que o Senhor venha acabar, meu Deus, sim, com a má sorte na vida profissional, financeira, para que o Senhor venha avivar a fé desse homem, avivar a fé desta mulher. Agora, meu Deus, nós nos dirigimos às forças das trevas, nós nos dirigimos aos espíritos malignos, nós nos dirigimos agora aos demônios,
aos espíritos das trevas, às hostes espirituais da maldade. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Aonde tiver um demônio, aonde tiver um espírito maligno, aonde tiver um espírito das trevas, um espírito causador de doença, de enfermidade, de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de desejo de suicídio, aonde tiver, meu Deus, um espírito, sim, que causa briga, contenda, separação, divórcio, que causa, meu Deus, sim, que causa, sim, meu Deus, frieza espiritual, que causa, sim, miséria, escassez, pobreza, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós vamos usar de autoridade agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo agora, todos os demônios do inferno, todos os espíritos malignos que receberam ordem do diabo, de Satanás, para destruir a vida dessa mulher, para destruir a vida deste homem, eu quero, meu Deus, nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, determinar, porque o Senhor fala na sua palavra, é para determinar, não é para ficar só pedindo ao Senhor. O Senhor fala na sua palavra, pisareis em serpentes, escorpiões e em toda a força do adversário. O inimigo, ele não pode prevalecer na vida daqueles que são do Senhor. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora, quando eu estender a minha mão, meu Deus, que todos os demônios, todos os espíritos malignos venham cair por terra sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem, sobre a saúde, sobre a vida profissional, financeira, sobre a família, sobre a vida amorosa, sobre a vida espiritual. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Todos os espíritos das trevas, todos os espíritos malignos, todos os espíritos do mal, sejam nesse momento amarrados, sejam amarrados pela mão poderosa, sejam sim amarrados e esmagados pela mão poderosa do Deus vivo. E o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha esmagar, venha queimar, sejam queimados agora todos os espíritos malignos, todos os espíritos das trevas sejam queimados na vida dessa mulher, queimados na vida desse homem, e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Pai, dos espíritos maus, que haja somente a tua presença poderosa. Eu vou determinar agora, receba cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Pega o azeite, você que preparou o azeite, vamos consagrar, meu Pai, coloca virtude, unção e poder sobre o nosso azeite, símbolo do Espírito Santo, que a unção que despedaça o jugo venha ocorrer, venha acontecer no momento que essa pessoa se utilizar deste óleo, deste azeite. Por isso nós pedimos a virtude e o poder do Senhor sobre o nosso óleo, sobre o nosso azeite. Consagramos a Ti pela fé e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos usar do óleo, Você vai fazer o seguinte, coloca o óleo na ponta do dedo da mão direita, faz isso. Lembra, o teu Pai que te vê, não é o teu Pai apenas que te ouve, não, o teu Pai que te vê. Então haja a sua fé, coloca na ponta do teu dedo, da mão direita, coloca aí o óleo, coloca o azeite, olha o azeite escorrendo, ó. Coloca sobre a ponta do dedo da mão direita e faça a seguinte declaração. Apoie o teu celular em algum lugar aí e faça o que eu fiz ainda agora. Coloca na ponta do dedo da mão direita o azeite ou o óleo. Fez isso? Então vamos consagrar nesse momento. Meu Pai, nós apresentamos a nossa mão direita. E sobre a nossa mão direita, meu Deus,
haja poder e virtude do Senhor para repreender, para expulsar todo o mal dos nossos caminhos, da nossa vida. E quando nós colocarmos sobre o alto da nossa cabeça a nossa mão direita, que seja a mão do Senhor sobre a nossa cabeça aqui na terra. Assim, meu Deus, nós consagramos e cremos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça assim, ó. Coloque o dedo na testa e faça a seguinte declaração. Pode ser assim, ó. Isso. Na testa, coloca sobre a testa e faça a seguinte declaração: se eu expulso o mal, os demônios, pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, então é chegado a mim o reino de Deus, o reino de paz, de alegria e de justiça, em nome de Jesus. Agora coloca a sua mão sobre o alto da cabeça. Coloque a sua mão sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração. Segure assim, ó, como se você quisesse segurar a sua cabeça, tá? E você vai fazer a seguinte declaração. Declare com muita fé. É para mandar todo o mal embora de todas as áreas da sua vida. Que todo mal, que todo espírito maligno, que todo espírito das trevas, nos meus caminhos, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo e também na vida dos da minha casa, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo, vá para as trevas exteriores e nunca mais volte, nem para a minha vida e nem para a vida dos da minha casa. Mais uma vez, coloca a mão direita sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração: que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre todo o meu ser, sobre todos os meus caminhos, sobre todas as áreas da minha vida e sobre todos da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Agora estenda a tua mão direita. Mão direita. Direita representa o poder de Deus. Mão direita. Estenda a tua mão em direção à minha mão e faça a seguinte declaração: e que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Crê somente. Você vai dar testemunhos, tá? Pega aí a garrafa com água. Meu Pai, coloca virtude, coloca unção e coloca poder na nossa água. Que essa água que essa pessoa está apresentando, consagrando ao Senhor, venha ser um santo remédio. Que vírus e bactérias, micróbios, que todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, venham ser aniquilados. Que no espírito, que na alma, essa pessoa receba a paz, receba a alegria, receba a vida abundante que teu Filho Jesus Cristo prometeu. Então é pela fé e tão somente pela fé que nós consagramos a nossa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos beber da água. Vamos beber da água nesse momento. Vamos dar 3 glórias, primeiramente em nome do Pai, em nome do Filho sinta a vida de Deus entrar dentro de você, penetrando na tua carne, nos teus ossos, no teu sangue. Sinta a virtude e o poder de Deus no teu corpo, na tua alma, no teu espírito.
e em nome do Espírito Santo. Respira bem fundo nesse momento, também por 3 vezes. Respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Vai lá, puxa o ar pela 3ª e última, vai. Isso. Agora creia pela fé que a vida de Deus já está aí no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Agora faça de tudo para manter o Espírito de Deus aí dentro de você, tá bom? O Espírito Santo de Deus, o Espírito que é santo, ele é santo. A palavra diz: sede santos, pois santo é o Senhor. Então, tenha uma vida íntegra, correta, justa diante de Deus. Mantenha o Espírito de Deus dentro de você. Mantenha o Espírito do Senhor na sua vida. Tendo as atitudes corretas, as atitudes devidas, as atitudes das quais honram ao Senhor. O Espírito de Deus está aí no teu corpo, na tua vida. Glória a Deus. Vamos apresentar peças de roupa. Meu Pai, coloca virtude, unção e poder sobre as nossas peças, sobre a peça de roupa dessa mulher, sobre a fã do travesseiro. Coloca, meu Deus, virtude e poder, meu Pai, também no currículo, na carteira de trabalho, na chave de casa, na chave do carro, na chave da moto. Quando essa pessoa utilizar a moto, o carro, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar dos acidentes, dos assaltos, dos roubos. Que o Senhor venha, meu Pai, guardar a casa desta pessoa quando ela colocar a chave. Quando ela colocar a chave na porta da sua casa. Após, meu Deus, ela consagrar a chave da casa, a chave do carro, a chave da moto. Que haja, meu Deus, a proteção do Senhor. Que o teu anjo venha guardar a vida desta mulher, guardar a vida deste homem, ao se utilizar, ao usar o carro, ao estar com o carro, ao estar com a moto, ao fechar a porta da casa para sair para trabalhar, ou quando estiver em casa. Que nenhum mal, meu Deus, venha ocorrer a esta pessoa. Peço nesse momento, meu Deus, abençoa as fotos dos familiares. Abençoe, meu Deus, tudo que esta pessoa está consagrando. Assim, meu Pai, eu te peço, nós te pedimos e já cremos pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Já se sinta abençoado, abençoada, porque fé é assim, você crê e aquilo acontece. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele disse que o que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Eu concordei com o teu milagre, com a tua bênção, com a tua vitória, e cabe você também concordar com a oração, com a intercessão que foi feita, com o clamor que foi feito em favor da sua vida. Glória a Deus. Se sinta já abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero nesse momento ministrar aqui a palavra. Vamos nesse momento ministrar aqui a palavra. Glória a Deus. Livro de Juízes. Livro de Juízes é onde eu vou estar ministrando a palavra. Todo sábado nós realizamos o jejum coletivo em combate e destruição às castas malignas. Se porventura você não está em jejum, procure estar em jejum na terça ou se não na quinta, e aí depois no sábado, tá bom? Busque jejuar no mínimo 3 vezes por semana, tá bom? Pelo menos 3 vezes por semana. Como é que você faz o jejum? É simples. Antes de você ir dormir, você se coloca de joelhos, né, diante do Senhor, e você vai abrir um jejum. Você vai chegar para Deus e vai dizer: Senhor, eu entro em santo jejum nesse momento por tal área. Senhor, eu quero resposta para essa área. Aí você fala para o Senhor: Senhor, estou abrindo jejum, estou entrando em consagração nesse momento para que eu possa obter resposta da parte do Senhor para essa área que eu preciso de resposta com urgência. E aí você vai fazer a sua oração antes de você ir dormir, e quando for pela manhã,
acorda no horário mais cedo possível e aí você faz o seu devocional. O devocional funciona da seguinte forma: você vai meditar na palavra, vai cantar um cântico, né, ou cânticos espirituais, você vai fazer a sua oração, né? E aí você vai tirar aí um período aí de 1 hora. Se você puder ficar 1 hora na presença de Deus, melhor ainda. Mas se você não puder, fique pelo menos no mínimo, tempo máximo no mínimo meia hora, 20 minutos a meia hora. E aí você ora, você medita na palavra, tá bom? Medita não é só num versículo bíblico, não. Medita em uma passagem bíblica. Pega um capítulo da Bíblia e lê, tá bom? Lê. E aí você, pode ser livro de Salmos. Salmos é recomendável, né? É recomendável que você leia Salmos, né? A cada jejum você lê algum salmo, um salmo por inteiro. E aí você medita na palavra, pede a Deus para falar contigo por meio daquela palavra. E aí você vai cantar cânticos espirituais. Faz o seguinte, escreva numa folha de papel todas as pendências, tudo aquilo que está em falta na tua vida. Escreve os nomes dos teus familiares, das pessoas mais perturbadas, pessoas que você considera perturbadas, que precisam, sabe, de cura, de libertação. Faz isso. E aí você escreve numa folha de papel e apresenta a Deus, entendeu? Apresenta a Deus, coloca assim, ó, debaixo do teu joelho, né? Você estando de joelhos, né, ajoelhado, você coloca debaixo do teu joelho, coloca a tua face no chão, se humilha diante de Deus, isso de preferência no teu quarto, sem ninguém estar vendo, porque Jesus Cristo ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Então, faz isso pelo menos 3 vezes por semana, tá bom? O jejum é o seguinte, você vai abrir mão só do café da manhã, do horário que você acordar. Não sei o horário que você acorda às 6 da manhã? Acorda às 7 da manhã? Então, você pode ficar de 6 da manhã até meio-dia sem comer nada? Você pode ficar de 7 da manhã até meio-dia sem comer nada? Então fique, não coma nada. Se possível, fique também sem beber. Mas se de repente você tem que trabalhar, e aí ao trabalhar você sente sede, então beba apenas água, consuma só apenas água. Tem gente que me pergunta, né? Pastor, eu posso tomar café? Abra a mão do café também. Ah, mas aí eu fico... tem gente que não consegue ficar sem o café, né? Ou seja, tem gente que é escrava do café. Graças a Deus que eu não tenho esse problema. Entendeu? Eu posso ficar sem café de boa. Mas tem gente que não consegue ficar sem café. Tem gente que é viciada no café, assim como tem pessoas que são viciadas, por exemplo, no cigarro. É um vício. Então, assim, fica sem nada, só consome água. Só água. Você pode ficar de 6 da manhã até meio-dia sem comer nada? Um período de 6 horas? Ou ficar de 7 da manhã até meio-dia sem comer nada? Então fique. Quando for no horário de 11 horas, no dia de sábado, você vai estar aqui comigo clamando. Eu já vou entrar já clamando, já invocando a Deus, clamando ao Senhor por resposta. E é assim, tá bom? Terça-feira é cura divina, cura para o corpo, cura da alma. Terça-feira e quinta-feira é pela família, pela vida amorosa. E sábado é por todas as áreas. É para causas consideráveis, impossíveis. Então você pode estar em jejum na terça, na quinta e no sábado, 3 vezes por semana. Jesus Cristo ele disse assim, se a vossa justiça, ou seja, se a vossa dedicação para com Deus não for maior do que os fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quem são os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. E nos nossos dias nós também temos pessoas que são muito religiosas, né? Às vezes a pessoa ela é de muita oração e às vezes a pessoa ela até jejua, mas ela jejua para querer receber o aplauso dos homens, para querer receber reconhecimento dos homens. Aí, gente, olha só como eu sou tão santo, eu sou tão santa. Eu estou em jejum, tá? A pessoa fica anunciando que está em jejum. Não é para anunciar que você está em jejum, não, tá? Não é para você anunciar, não. Aqui entre nós tudo bem, não tem problema, é um jejum coletivo. Mas entre os da sua casa, entre os da sua vizinhança, entre os colegas de trabalho, ninguém precisa saber que você está em jejum. Ninguém. Glória a Deus. Então faça isso. Busque estar em jejum no mínimo 3 vezes por semana.
é só você abrir mão do café da manhã. Você tem que abrir mão pelo menos de uma refeição no dia, tá bom? Pois bem, vamos para a palavra nesse momento? Quero ministrar a palavra nesse instante. Livro de Juízes capítulo de número 9, é onde eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Juízes capítulo de número 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. E Abimeleque, filho de Jorubbaal, foi a Siquém. Esse Abimeleque, ele foi filho de Gideão, tá? Filho de Gideão. Gideão você sabe, né? Gideão foi aquele que venceu os medianitas, né? Venceu os inimigos com apenas 300 homens. Gideão, ele venceu os medianitas apenas com 300 homens. Era cerca de 32 mil, se eu não me engano, era o exército de Israel. Mas aí Deus, ele fez uma peneiragem, né? Deus, ele falou, os covardes voltem para casa. Aí voltou, muitos voltaram para casa. Aí ficou cerca de 22 mil, se eu não me engano, cerca de 22 mil homens, de quase 32 mil, foi para 22 mil, 20 e poucos mil. E aí Deus, ele falou para Gideão, ó, vamos peneirar aí, vamos peneirar. Aí Deus, ele fez lá um teste lá com os homens e no final, né, resumindo, só ficou 300, apenas 300 com Gideão para poder, né, enfrentar os medianitas. No final de tudo, o Gideão e também os 300 não precisaram nem suar a camisa, nem precisaram, porque Deus, ele enviou o espírito dele, né? Deus fez com que os próprios medianitas viessem um ferir ao outro. Então Gideão, ele venceu os medianitas. E esse Abimeleque aqui, ele é filho do Gideão. Aí diz aqui a palavra aqui, ó, Juízes capítulo 9, versículo 1. E Abimeleque, filho de Jorubbaal foi o nome que foi dado a Gideão, né? E Abimeleque, filho de Jorubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens, ociosos e levianos, que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou, olha só, e veio à casa de seu pai, e aí eu quero que você resista essa palavra, né? E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal. Então o Abimeleque, ele matou os próprios irmãos, né? Gideão, ele tinha cerca de 70 filhos, e esse Abimeleque, ele matou os seus irmãos. Diz aqui a palavra aqui, ó, Juízes capítulo 9, versículo 5. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Tá vendo? Se tinha o quê? Escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei,
junto ao carvalho, ao alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarás eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme merecimento das suas mãos. Porque meu pai, aqui quem está falando é Jotão, tá? Jotão era o filho menor de Gideão. Ele está falando com o povo de Siquém. Está falando com o povo de Siquém. Aí diz aqui o versículo 17, né? Estou em Juízes capítulo 9, versículo 17 agora. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos medianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai. Ou seja, o Jotão, né? Que era o filho menor de Gideão, está dizendo para o povo lá de Siquém: vocês estão agindo com ingratidão, vocês estão sendo ingratos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos medianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Aí diz aqui, ó: então partiu Jotão e fugiu e foi para Ber, e ali habitou no meio de Abimeleque, seu irmão. No caso, o Jotão, ele fez esse discurso, né, para os cidadãos de Siquém, e diz a palavra: então partiu Jotão e fugiu e foi para Ber, e ali habitou no meio de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, escute com atenção, hein? E tendo Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém, se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Tá vendo? Tem mais coisa aqui para poder estar lendo e estar comentando,
Mas eu quero orar nesse momento, para que Deus venha com o espírito de revelação. Mas veja só, o cara matou os seus irmãos, ele foi na casa do seu pai. Gideão já era morto, né? E aí, Gideão ele se recusou a reinar sobre Israel. E aí, depois da morte de Gideão, o filho Abimeleque, ele teve essa ideia, né? Ele teve essa atitude maligna de ir até a casa do seu pai e matar o quê? Todos os seus irmãos. Ele buscou reunir todos os irmãos com o objetivo quê? De matar os seus irmãos, de acabar com a vida dos seus irmãos. E isso de fato ocorreu. Ele matou os seus irmãos e ele teve o apoio dos moradores de Siquém, da cidade de Siquém. Mas depois de 3 anos, diz aqui a palavra, havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito, né? Um espírito que? Enviou Deus um espírito mau, um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. Ou seja, entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Então eles se levantaram contra Abimeleque, né? Agiram contra Abimeleque. Deus ele enviou o quê? Deus, no caso, esse espírito aqui é um demônio, tá? É um anjo. Se você não sabe, os anjos, existem os anjos de Deus e os anjos de Satanás, os anjos de Deus e os anjos do diabo. E Deus ele permitiu que um espírito mau, um mau espírito, entrasse, né? Estivesse entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Ou seja, né? Aqui se faz, aqui se paga. Ele plantou e ele o quê? Ele colheu. Tem mais coisa para nós comentarmos aqui a respeito dessa história, da história de Abimeleque, mas eu quero nesse momento que você coloque a sua mão direita sobre o seu coração e eu quero que você faça uma oração em concordância. Eu falo e você repete as palavras em seguida. Então, com sua mão direita sobre o seu coração, ore em concordância dizendo, eu falo e você repete as palavras em seguida. Ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Faça-me entrar no teu descanso e receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Glória a Deus. Repetiu essas palavras? Deus vai falar contigo. Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Permaneça em espírito de oração e deixa orar. Meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada nesse momento. Eu vou dar continuidade à leitura da tua palavra e nós queremos, meu Deus, que o Senhor venha com espírito de revelação. Está escrito na sua palavra, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então vem agora, meu Deus, vem agora com a tua palavra e venha produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e, acima de tudo, salvação. E por meio da ministração da tua palavra, venha, meu Deus, haver sinais, prodígios e maravilhas, para que assim o Senhor venha provar de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, o verbo vivo que desceu do céu, a resplandecente estrela do amanhã, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Deus vivo, o Deus vivo. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Produz em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada.
Usa o teu profeta, usa o teu anjo, usa o teu mensageiro. É o que nós te pedimos e já cremos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 9. Os capítulos anteriores falam a respeito da história de Gedeão. Gedeão, ele vence os midianitas apenas com 300 homens, mas Gedeão, ele se recusa a reinar sobre Israel. E aqui, a partir do capítulo 9, nós temos a história de Abimeleque. Abimeleque, ele declara-se rei. Está aqui escrito a epígrafe, né? O título do capítulo 9. Abimeleque declara-se rei. Abimeleque o quê? Declara-se rei. Aí que está o problema, né? A pessoa querer se declarar aquilo que não foi declarado pelo Senhor. Como assim, pastor? Eu quero ler aqui para você. O Espírito Santo falou comigo aqui agora. Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Veja só o que está escrito em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6. Aliás, eu vou ler o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, o primogênito dentre os mortos e o princípio dos reis da terra. Essa palavra princípio quer dizer principal, o principal dos reis da terra, ou seja, é o rei dos reis. O principal dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, estou aqui no versículo 6, tá? Apocalipse 1, verso 6. E nos fez, quem nos fez? Quem faz? Quem faz a coisa acontecer? Quem faz? Jesus, o Senhor. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, quem elege é Jesus Cristo. Glória a Deus. É Jesus Cristo quem elege. Paulo, ele fala, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que, falando sobre os 5 ministérios, né, da igreja, Paulo, ele fala assim, porque uns são chamados para apóstolos, outros para evangelistas, né? No caso, ele fala na seguinte ordem, ele fala, uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para discipuladores ou mestres. Então são 5 ministérios, né? Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para profeta, outros são chamados para evangelista, outros são chamados para pastores e outros são chamados para mestre. Então quem chama, quem elege é Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o principal dominante, né, governador dos reis da terra. E aí, voltando para o livro de Juízes, capítulo 9, o Abimeleque diz aqui a epígrafe, Abimeleque declara-se rei. Ele se declarou rei. Não foi Deus que o elegeu, não foi Deus que o escolheu, não foi o Senhor, foi ele que auto se declarou. E ele agiu de uma forma leviana, porque diz aqui a palavra que ele se reuniu, ele foi até a casa do seu pai e lá ele matou os seus irmãos. Eu quero ler aqui novamente, e aí eu vou comentar aqui os versículos, né? Porque a princípio eu li os versículos, mas agora eu quero comentar os versículos. Então diz aqui a palavra que, por exemplo,
no versículo 2. Juízes capítulo 9, versículo 2. Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? No caso, ele foi pedir à mãe dele, né? Ele foi falar com a mãe dele. O versículo 1 fala: e Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe. Então ele foi lá falar a todos da casa do pai de sua mãe. Ele foi falar com a parentela da casa da sua mãe. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe. Então ele foi lá falar aos irmãos da sua mãe, ou seja, aos parentes da sua mãe. E aí no versículo 2 fala: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Olha só o detalhe. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. A palavra de Deus diz que carne e sangue, e também ossos, né? Mas é claro que não tem essa expressão, carne, ossos e sangue. Mas a palavra fala que carne e sangue, que carne e sangue não herda o quê? Não herda o reino de Deus. Jerubaal, ele estava agindo, no caso de Jerubaal não, mas Abimeleque, Jerubaal no caso é Gideão. Esse foi o apelido, né? Esse foi o nome que deram a Gideão. E Abimeleque, que foi filho de Gideão, Abimeleque ele estava agindo o quê? Na carne e no sangue. Ele estava agindo pela carne. Pela carne. O Espírito Santo me fez lembrar aqui agora exatamente a respeito dessa palavra. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E Abimeleque estava agindo o quê? Pela carne. Você está vendo o que a carne ela faz? A carne faz com que a pessoa conspire contra os seus irmãos. A carne faz com que a pessoa venha agir de maneira maldosa contra os seus irmãos. Abimeleque, ele não teve a consciência do seguinte: peraí, quem usou o meu pai para vencer os medianitas foi Deus. Certamente Abimeleque conhecia a história do seu pai Gideão, de que o anjo apareceu para ele e o convocou para que ele fosse o libertador da nação de Israel. O anjo do Senhor apareceu para Gideão. E o anjo do Senhor, segundo os teólogos, estudiosos da palavra, muitos intérpretes da palavra, muitos entendem que o anjo do Senhor ali é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Jesus, o próprio Cristo antes de encarnar, antes de ter sido gerado no ventre da Virgem Maria. Então, Abimeleque, ele certamente conhecia a história de que seu pai foi eleito, ele foi escolhido por Deus para libertar a nação de Israel. Gideão, ele não se intitulou libertador. Ele não se intitulou. Ele não se constituiu libertador. Mas o próprio Deus, o próprio Senhor, chamou ele para se tornar um libertador. E aí a gente vê a diferença de Gideão no seu filho Abimeleque. Você está vendo a diferença? Gideão foi chamado pelo próprio Senhor para ser libertador. Já Abimeleque não. Abimeleque simplesmente se declarou rei. E ele agiu de maneira ilegítima. Ele agiu de uma maneira
má. Ele agiu com maldade. Ele matou seus irmãos. Ele matou os irmãos. O versículo 3 fala aqui, ó, Juízes capítulo 9, versículo 3. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele. Ou seja, os irmãos da mãe de Abimeleque falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras e o coração deles, coração de quem? Coração do povo de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Não é meu irmão, não. Não é meu irmão, não. Não é meu irmão. Não é. Jesus Cristo, ele falou assim, meu pai, minha mãe, no caso ele falou minha mãe, né? Minha mãe e os meus irmãos, a minha família, é todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. A gente tem família de carne e sangue? Nós temos, todos nós temos. Lembrando que todos nós descendemos de um único casal. Então toda a humanidade é uma família. Toda a humanidade, se a gente for olhar por esse ponto de vista, por essa lógica, se a gente partir dessa lógica, todos nós somos irmãos, porque nós descendemos de um único casal. Se todo ser humano descende de Adão e Eva, então todos nós somos irmãos de carne e sangue. É ou não é? Mas carne e sangue não herdam o reino dos céus. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus, ou o reino de Deus, segundo as palavras do apóstolo Paulo, não é comida e não é bebida. Mas o reino de Deus é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. E como é que você adquire paz, alegria e justiça no Espírito Santo? Somente através do jejum. Não é pela carne e não é pelo sangue que você tem de Deus o direito de reinar. Porque Abimeleque, ele se declarou rei. Ele se declarou, não foi Deus que declarou ele rei. Não foi Deus que colocou ele, no comando, na direção da nação de Israel. Não foi Deus que o honrou. Não foi Deus. Porque uma coisa é Deus honrar a pessoa. Uma coisa é Deus colocar a pessoa no lugar que ela merece estar. Uma coisa é Deus fazer pela pessoa, porque a pessoa, é digna de receber aquilo que ela solicitou do Senhor. Você vê que Abimeleque, em nenhum momento ele se dirigiu a Deus. Ele foi se dirigir à mãe dele, porque diz aqui, e foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe. Ou seja, ele falou a todos da casa do pai, da mãe dele. Ou seja, ele falou com todos da parentela, da família, da mãe dele. Falai, peço-vos aos ouvidos. Eu estou lendo aqui novamente o versículo 2, Estou em Juízes capítulo 9, versículo 2. Falai e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Ou seja, ele foi pedir à mãe dele, mamãe, fale com os cidadãos de Siquém, fale com os teus parentes, fale com todos da casa do teu pai. Qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerusalém, ou melhor, perdão, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Ou seja, ele apelou. Qual foi o apelativo dele? Ele apelou para a carne e para o sangue. Nós somos parentes, nós somos carne e sangue, nós somos carne, nós somos osso.
Eu sou osso vosso e carne vossa. Ele apelou para isso. Em momento nenhum você vê Abimeleque se dirigindo a Deus, se dirigindo ao Senhor. Em momento nenhum você vê o anjo de Deus aparecendo para Abimeleque dizendo, eis que eu te elejo, eis que eu te escolhi no lugar do teu pai, Gideão, para você governar sobre a nação de Israel. Mas não. Abimeleque, ele agiu de maneira leviana. Ele agiu como um filho do diabo. Ele agiu pela carne. Quando a gente não jejua, quando uma pessoa não jejua, corre-se um grande risco da pessoa agir assim, sabia? Porque o Abimeleque, ele está agindo pela carne. Se ele fosse um homem espiritual, ele jamais teria feito o que ele fez. Diz aqui o versículo 3, né? Juízes capítulo 9, versículo 3. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras e o coração, e a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? É enganoso. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Tem gente assim, tem gente que quer seguir quem não é para seguir. Por causa do quê? De palavras. Falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. O nosso irmão, o verdadeiro irmão, a verdadeira irmã, é aquela que é espiritual, é aquele que é espiritual. Essa que é a verdade. Porque se a gente for parar para analisar, todos somos irmãos. O teu vizinho, o teu colega de trabalho, o pessoal do teu círculo de amizade, todos nós somos uma só família. A humanidade é uma família só. Essa que é a verdade. Porque se a gente for pegar a árvore genealógica de cada ser humano, você sabe o que é a árvore genealógica, né? Se a gente for olhar, por exemplo, se eu for olhar para os meus descendentes, se você olhar para os teus, aliás, descendentes não, antepassados. Se você olhar para os teus antepassados, se eu olhar para os meus antepassados, os meus avós, bisavós, tataravós, se você olhar para os teus antepassados, se nós olharmos para os nossos antepassados, todos os seres humanos que existiram antes de nós, todos eles, se a gente for acompanhando a árvore genealógica, vai chegar em quem? Vai chegar em um único casal, que é Adão e Eva. Então, se for ver por esse ponto de vista, todos nós somos familiares. Você é minha família, sabia? Você é meu parente. Você é meu parente. Você é meu parente. Eu sou teu parente. Todos nós somos parentes. Sabia? Todas as nações da terra descendem. Todas as famílias da terra descendem de um único casal. Sendo que para Deus, para o Senhor, o que vale não é carne e nem sangue. O que vale para o Senhor é os que são espirituais. É que nem Israel, né? Paulo ele fala que o Israel de Deus, irmãos, são aqueles que fazem. A minha mãe e os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, para Deus, família é quem faz a vontade dele. E no caso Abimeleque agiu contra os seus irmãos. Ele matou os irmãos. Ele conspirou contra os irmãos e os matou. Versículo 4 fala, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque, uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Ou seja,
o pessoal lá da cidade de Siquém patrocinou o projeto de Abimeleque. Qual era o projeto de Abimeleque? Matar os seus irmãos. Ou seja, o diabo, o mal, usou Abimeleque para matar os seus irmãos. Tem pessoas que não matam a outra com as mãos, mas mata a outra com a língua, com a boca, defamando a pessoa, falando mal da pessoa. E a pessoa está crente que Deus não está vendo nada. A pessoa está crente de que está passando batido, mas não está passando batido, não está passando batida, porque Deus está vendo e também está o quê? Ouvindo. Deus está vendo tudo e Deus está ouvindo tudo. A pessoa está achando que Deus não está vendo e não está ouvindo. A pessoa está achando que Deus não está vendo o que ela está fazendo e a pessoa está achando que Deus não está ouvindo o que ela está falando. A pessoa está achando que Deus não está vendo a conspiração sendo elaborada, sendo criada. Os moradores de Siquém, os parentes, da parte da mãe de Abimeleque, patrocinou e lhe deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, versículo 5, Juízes capítulo 9, versículo 5. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, ou seja, os filhos de Gideão. 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Ele foi lá e se escondeu, E aí depois ele veio com aquela história, Em seguida ele conta a história, da oliveira, das árvores e tudo mais. Aí eu quero pular aqui para o versículo. Para o versículo aqui, de número 22. Juízes capítulo 9, versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque. Olha só, entre quem? Entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal, ou seja, aos 70 filhos de Gideão, viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos. Então Deus, ele permitiu que um espírito mau fosse contra Abimeleque, fizesse com que Abimeleque e os moradores de Siquém ficassem um contra o outro. No caso diz aqui, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão. Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. Então veja, depois de 3 anos de Abimeleque ter dominado sobre Israel, Deus ele permitiu que um espírito mau fosse contra quem? Contra Abimeleque. É a lei da semeadura. A pessoa ela planta e ela colhe o que plantou. Então Abimeleque ele agiu na carne. Como é que você vence as obras da carne? Falando isso, eu quero ler aqui para você, aqui o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, é sempre bom, É sempre bom lembrar aos ouvintes que acompanham o ministério, é sempre bom, o Espírito Santo sempre me lembra de ler essa passagem, porque é importante nós sabermos quais são as obras da carne. Aí diz aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha só, homicídios. Abimeleque, ele matou os seus irmãos. Vou repetir aqui o que eu falei ainda há pouco. Tem pessoas que não matam a pessoa com as mãos, mas mata a pessoa, ou pelo menos busca matar a reputação dos seus irmãos. Lembrando que todos nós somos irmãos, né? Lembrando que se for pela carne e pelo sangue, todos nós somos irmãos, todos descendemos de Adão e Eva. Mas para Deus, o que vale é quem é da família espiritual. O que vale é a pessoa ser da família espiritual. Não basta apenas ser família de carne e sangue e ossos, mas tem que ser muito mais do que isso. Como eu disse, né, ainda há pouco, né? Para Deus o que vale é ser da família espiritual. A pessoa precisa ser espiritual. Como é que a pessoa ela se torna espiritual? É pelo jejum. Não tem jeito. É pelo jejum que você vence essas coisas aqui, ó. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. A pessoa fica fazendo inimizade com todo mundo. A pessoa, ao invés de seguir a paz com todos, porque a palavra fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A pessoa, ao invés de seguir a paz com todos, a pessoa não segue a paz. A pessoa vive em inimizades. A pessoa vive criando inimizade. Só tem uma forma da pessoa vencer as obras da carne, é por meio do jejum. Aí diz aqui, ó, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ou seja, brigas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, e aí diz aqui, ó, homicídios. Aí fala também, né, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Abimeleque, ele quis herdar o reino, ele quis reinar pela carne. Porque homicídio é obra da carne. Você vê que em momento nenhum você vê ele consultando a Deus, falando com Deus, ou Deus falando com ele. Mas ele, né, sendo usado pelo diabo, sendo usado por Satanás, sendo usado pelo diabo, o que ele fez? Ele conspirou contra os seus irmãos. Quando a pessoa está na carne, ela conspira contra os seus irmãos. Essa é que é a verdade. A pessoa, quando ela está na carne, ela conspira contra os seus irmãos. Ela conspira contra o seu próximo. E quando eu falo irmãos, não é só irmão irmão no sentido de fé, não. Irmão de igreja, não. É no sentido geral. A pessoa conspira no ambiente de trabalho, a pessoa conspira no ambiente, né, da sua vizinhança, a pessoa conspira na igreja, ou no seio da sua família, a pessoa conspira. Pessoa que conspira contra o próximo, essa pessoa está sendo de quem? Do diabo. Essa pessoa está na carne. E como é que a pessoa ela pode vencer esse espírito? Porque tudo isso aqui, por detrás de tudo isso aqui, tem um espírito. Existe o espírito do adultério, o espírito da fornicação, o espírito da impureza, o espírito da lascívia, o espírito da idolatria, o espírito da feitiçaria, o espírito de inimizade, o espírito de contenda, o espírito de ciúme, o espírito de ira, o espírito de peleja, o espírito de dissensão, o espírito de heresia, o espírito de inveja e o espírito de homicídio. Que foi o espírito que usou lá Abimeleque para matar os irmãos. E temos também, né, o espírito de bebedice, de glutonaria. E aí Paulo ele fala, ele diz
Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o próprio Paulo ele fala, né, que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Como é que a pessoa ela adquire paz, alegria e justiça no Espírito Santo? Já que o reino de Deus são estas coisas, já que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo, como é que a pessoa ela toma posse disso? Como é que a pessoa ela entra no reino? Ou como a pessoa ela recebe na vida dela o reino? Como é que a pessoa ela tem o direito de governar com Jesus Cristo? Como é que a pessoa ela faz para reinar com Jesus Cristo? Para ter direito à paz, à alegria, à justiça e o Espírito Santo, já que o reino de Deus trata-se a respeito dessas coisas. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que isso te faz te lembrar? O que isso nos lembra? Nos lembra do jejum. Nos lembra do jejum. Não é comida e não é bebida. No período do jejum você fica sem comida e também sem bebida. Isso é o jejum total, né? Mas existe o jejum parcial. O jejum parcial a pessoa fica só sem alimento e consome líquido. Água, suco. Ou então só água. Eu, no meu caso, busco consumir somente água. É através do jejum que a pessoa ela vence esses espíritos aqui. Porque por detrás de tudo isso aqui que eu li aqui, ó, são espíritos malignos. E o mesmo espírito que usou Abimeleque para matar os seus irmãos foi o mesmo espírito que usou ele para jogar ele contra quem? Para jogar ele contra os de Siquém e os de Siquém contra ele. Voltando para Juízes capítulo 9, versículo de número 23. E enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se alveram aleivosamente contra ele, contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal, ou seja, os filhos de Gideão, viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas. Está vendo? Ele foi contra os seus irmãos, ele matou os seus irmãos, mas olha só o que ele está colhendo. Olha só o que ele está colhendo. Os mesmos que fortaleceram as mãos dele para que ele chegasse ao poder, os mesmos que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos, agora estão indo contra ele. Deus enviou um espírito mau, né? Deus ele permitiu que um espírito mau fosse, né, se colocasse entre ele e os homens de Siquém. E olha só o que os homens de Siquém fizeram. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Você está vendo? Aí diz aqui o versículo 26. Veio também Gal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Está vendo? Os moradores de Siquém passaram a seguir esse tal de Gal. Passaram a seguir esse tal de Gal. E veio também Gal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Você está vendo? Está vendo aí o resultado? Abimeleque, ele o que ele fez? Ele se rebelou contra Deus. Ele foi contra Deus, porque ele estava na carne, né? A pessoa que não consulta Deus, a pessoa que não fala com Deus, ela está na carne. Só quem está na carne para fazer o que ele fez. Ele foi lá e matou os irmãos. Ele cometeu o quê? Homicídio. Ele matou os seus irmãos. E Deus enviou, né? Deus permitiu que um espírito mau, foi o mesmo espírito. O diabo ele faz isso. O diabo ele dá com uma mão.
Dá com uma mão, né? O que as pessoas falam? O diabo dá com uma mão e toma com as duas. Aí, esse tal de Gal, ele começou a combater contra Abimeleque. Mas diz a palavra que Abimeleque, ele vence a Gal. Ele vence esse tal de Gal. Ele consegue vencer esse tal de Gal, né? Gal, de filho de Ebed, né? Diz aqui o versículo 28. Eu vou resumir aqui para você aqui, ó. Versículo 28. Estou em Juízes capítulo 9, versículo 28. E disse Gal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubbaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. E diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sobrevando esta cidade contra ti. Ou seja, está tentando convencer a cidade de ir contra você, Abimeleque. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpes sobre a cidade, e eis que saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, fazerem como puderes. Então, Abimeleque, ele foi contra esse Gal que estava procurando, né, jogar o povo de Siquém contra Abimeleque. Mas no final, Abimeleque, ele vence esse Gal. Mas olha só o que diz aqui a palavra aqui, ó, para nós terminarmos, para nós encerrarmos aqui, ó. Olha só. Veja o que diz aqui, ó. Juízes capítulo 9, versículo 48. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore, e o levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazei-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou seu ramo e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio à torre, escute com atenção, e Abimeleque veio à torre e a combateu e achegou-se até a porta da torre para incendiar. Os moradores de Siquém correram tudo lá para essa torre, né? Porque os moradores de Siquém ficaram praticamente, né? Muitos ficaram, né, do lado desse tal de Gal. Mas ele venceu esse tal de Gal, né? Ele venceu esse Gal. Esse Gal foi vencido. E aí diz aqui a palavra aqui, ó, para nós terminarmos. Juízes capítulo 9, versículo 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Veja só, foi vencido praticamente por uma mulher, né? Tomou uma pancada na cabeça, né? Então, diz aqui, ó. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe, veja só, o moço que levava as armas do Abimeleque, hein? Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe, desembainha
a tua espada e mata-me. E mata-me. No caso ele, né? Abimeleque falando para o moço. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de que mim uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Ou seja, quem matou ele foi o próprio moço que carregava as armas dele. Você está vendo? Ele foi morto pelas suas próprias armas, ou melhor, ele foi morto pela sua própria espada, ou foi morto pelo seu próprio companheiro. Você está vendo aí? A pessoa, quando ela age na carne, quando a pessoa ela age sobre o espírito de Satanás, sobre o espírito do diabo, a pessoa ela acaba tendo esse triste fim. Você está vendo? Todos os moradores que apoiaram ele, de Siquém, depois se voltaram contra ele. E aí veio o tal de Gal, ele até venceu o tal de Gal, porém, veja só o final que ele teve. Porém, uma mulher lançou um pedaço de mamó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou ele e morreu. E vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Aí olha só, olha o que diz a palavra. Escute. Juízes capítulo 9, versículo 56 agora. Assim Deus fez o quê? Tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jeroboal, veio sobre eles. Ou seja, o que Jotão, lembra que Jotão ele fez uma profecia. Deus usou aquele rapaz, aquele rapaz certamente foi usado por Deus para liberar uma palavra profética a respeito tanto de tanto a respeito de Abimeleque, como também a respeito do povo de Siquém. A palavra está dizendo aqui: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém. Fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Tá vendo? A pessoa, quando ela anda na carne, não adianta. A pessoa ela atrai maldição para a sua vida. E como é que a gente faz? Como é que a pessoa ela faz para ela não andar na carne, hein? Como é que a pessoa ela faz para não andar nas obras da carne? Como é que a pessoa ela faz para receber de Deus de maneira legítima o direito de reinar, de governar, de ter do Senhor as bênçãos? Porque o Abimeleque ele trouxe para si só maldição, ele não trouxe bênção nenhuma para a vida dele. Com essa atitude ou com as atitudes que ele teve, ele só adquiriu, ele só trouxe para si maldição. Pessoa que anda na carne, ela só atrai maldição para a vida dela. Não tem jeito. E como é que a pessoa ela faz para vencer as obras da carne? Através do jejum. Pastor, eu confesso que eu tenho dificuldade de me relacionar com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa. Vai para o jejum. Você tem que se tornar primeiramente espiritual. Se você quer a salvação da tua casa, a salvação da tua família, não adianta, não é na força do braço que você vai conseguir fazer com que a tua família seja salva. Não é na força do braço. O meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, sabe? Estão se levantando contra mim. Fulano no local de trabalho está se levantando contra mim. Na minha vizinhança está se levantando contra mim. Na minha igreja, onde eu congrego, tem pessoas se levantando contra mim. Vá para o jejum.
você acha que você vai resolver o problema que talvez você esteja enfrentando na carne? Você vê, ó o que Abimeleque ele fez estando na carne. Em momento nenhum você vê, você pega o capítulo 9 todinho aqui, em momento nenhum você vê ele tendo um gesto de arrependimento, uma postura de alguém que se arrependeu. Em momento nenhum na história de Abimeleque você vê ele falando com Deus, ou o próprio Deus falando com ele, como falou com o pai, porque Deus foi lá em Gideão e falou com ele. O anjo apareceu para Gideão e falou, valente, homem valente, vai nessa tua força, que eu sou contigo. Deus apareceu para Gideão. Agora, para Abimeleque, em momento nenhum você vê Deus aparecendo para Gideão, para Abimeleque, e em momento nenhum também você vê Abimeleque indo até a Deus. Ou seja, Abimeleque ele agiu com o quê? Com soberba. Ele se soberbeceu. O título aqui do capítulo 9 fala: Abimeleque declara-se rei. Ele se declarou rei. Não foi Deus que declarou ele como rei. Foi ele que se declarou agindo, com muita maldade, matando seus irmãos. Mas a palavra fala aqui, a palavra nos diz aqui: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus irmãos. Não tem jeito. A Bíblia fala que de Deus ninguém escarnece. O que o homem semear, ele vai colher. Não tem jeito. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito. Ou seja, o mal que ele fez para os seus irmãos voltou para ele. O mal que ele fez para os seus irmãos voltou para ele. E também voltou, para os moradores de Siquém. Porque os moradores de Siquém fortaleceram as mãos dele, apoiaram ele. Os moradores de Siquém o ajudaram, patrocinaram o projeto de Abimeleque. Abimeleque foi lá, Abimeleque diz aqui a palavra aqui, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jeroboão, ficou porque se tinha escondido. Então veja, ele matou os irmãos, ele recebeu, ajuda de custo lá dos moradores de Siquém. Mas a Bíblia, a palavra fala: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito, como também todo o mal dos homens de Siquém. E é isso que a carne ela faz. É isso que as obras da carne faz. As obras da carne faz com que a pessoa tenha esse triste fim. Lembrando que morrer, todo mundo vai ter que morrer um dia. Todo mundo vai ter que morrer um dia. Não importa se é morte de morte matada, não importa se é morte por acidente ou por doença, não importa, todo mundo vai ter que morrer. A questão não é morrer, porque morrer todo mundo vai ter que morrer. A questão é depois da morte, Porque a Bíblia fala, que pós-morte segue-se juízo. E aí sabe-se lá qual vai ser a sentença, de cada um após morte, quando chegar diante de Deus. Você vê, Ele matou os irmãos. Ou seja, o espírito de homicídio estava sobre ele. Tem pessoas que não estão sob a influência do espírito de homicídio. Lembrando que tem pessoas que não matam com as mãos, mas matam com a boca, com as atitudes. Faz a caveira da outra, por detrás dos bastidores. A pessoa fica fazendo ali, a caveira da outra para outras pessoas. Falando mal, difamando, denegrindo a imagem da pessoa. Quando muitas das vezes a pessoa está de inocente. Entendeu? A pessoa
Ela não é nada daquilo do que a outra está falando para as outras pessoas a respeito dela. Mas Deus está vendo, mas Deus está ouvindo. E aí, cedo ou mais tarde, o mal que a pessoa está fazendo vai retornar para ela, porque não tem jeito. De Deus, ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, como é que a gente pode vencer as obras da carne? Como é que a gente pode vencer o homicídio, o adultério, a bebedice, a glutonaria, as invejas, o ciúme? Como é que a gente pode vencer? No jejum. No jejum. Se Abimeleque fosse um homem de oração e de jejum, nada disso teria acontecido com ele. Nada disso. Nada disso. Ele iria ter o direito de reinar sobre Israel de maneira legítima. O próprio Deus certamente iria se manifestar a ele. Se ele tivesse agido de maneira certa, de maneira correta. Então, como é que a pessoa ela vence as obras da carne? Jesus Cristo ele fala que é do coração, que não é o que bate no peito, mas coração na Bíblia é a mente. Jesus Cristo ele fala que é do coração que procedem os homicídios, os adultérios, as bebedices, a glutonaria. Todos os males provêm de onde? Do coração. O coração na Bíblia não é o que bate no peito, mas como eu disse, é a mente. É a mente. É a mente. E tem um ditado que diz, né? Mente vazia é oficina do quê? Oficina do mal. Como é que a pessoa ela faz para ela não andar na carne? Como é que a pessoa ela faz para não dar lugar ao diabo? Para o diabo não usar ela para cometer um homicídio? Para o diabo não usar ela, né? Para invejar, para ficar invejando, para ficar caluniando, defamando. Para a pessoa não ficar, por exemplo, na prostituição, na bebedice. Como é que a pessoa ela faz para não dar lugar ao diabo? Como é que a pessoa ela faz para ela não andar na carne, mas andar no espírito? Oração e jejum. Lembrando que Jesus Cristo ele disse, há castas de demônios, ou seja, existem tipos de espíritos malignos que só podem ser vencidos através da oração e do jejum. Tem que ir para o jejum. Então você que ouviu a palavra até aqui, você precisa ir para o jejum. Você que talvez é novo convertido, você precisa ir para o jejum. Você precisa ter uma vida, sabe, de jejum. No mínimo 3 vezes por semana. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Abre mão pelo menos do café da manhã. Pelo menos do café da manhã. Fica do horário que você acordar, ou melhor, do horário que você for dormir até o horário de meio-dia. Você vai abrir mão pelo menos da parte da manhã. Sem comer nada. E de preferência sem beber nada. Aí quando for no horário de meio-dia, ou se não 3 da tarde, dependendo do horário que você acordar, se você acordar, de repente você acorda 9 da manhã, então de 9 da manhã até 3 da tarde. Mas enfim, você precisa ir pro jejum. Pro jejum. Precisa ir pro jejum. Abimeleque, ele agiu na carne. E carne e sangue não herdam o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E é só através da oração e do jejum que você adquire paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que você receba a palavra do Senhor de bom grado e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. Chegamos ao fim dessa transmissão, desta live. E eu quero nesse momento estar orando pelos semeadores do Deus vivo. Aqueles que têm sido patrocinadores, que têm sido apoiadores, no caso aqui diz a palavra que deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite. E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. No caso, patrocinaram o projeto de Abimeleque para matar os irmãos. Mas aqui você patrocina a obra de Deus. Aqui você patrocina algo que vai favorecer as almas, vai favorecer as pessoas. Jesus Cristo ele disse, eu vim para salvar,
Eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Então você que tem acompanhado o ministério, tem sido abençoado pela palavra de Deus, pelas ministrações feitas pelo pastor Denilson Souza, né? Feitas pelo Espírito Santo, né? Isso não vem de mim, como Paulo fala, né? Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Então, você que tem sido abençoado pelas palavras, pelas ministrações, você que tem, sabe, sido abençoado pelas intercessões, sabe? E você se sente grato, você se sente muito agradecido, né? Pelo fato do Senhor estar usando a minha vida para ministrar ao teu coração, para estar intercedendo pela tua vida. Você que se sente grato pelas ministrações e pelas intercessões. Que você possa fazer a sua oferta, a sua doação, o seu dízimo, o seu voto para com o nosso ministério, tá bom? Nós temos orado para que Deus venha levantar mais pessoas, para que nós possamos ter recursos, né? Porque, por exemplo, nós não temos ajuda de governo, nós não temos ajuda de ninguém. As únicas pessoas que ajudam o ministério são pessoas que acompanham o ministério. Então você que já tem acompanhado as lives, assistido as lives, se você se sente agradecido, você que diz assim, poxa, as mensagens têm edificado muito a minha fé, tem me sentido muito abençoado, tem sido uma bênção participar dos clamores, dos momentos de intercessão. Então você que se sente grato, se sente agradecido, eu quero pedir a você que você prepare uma oferta. Prepare uma oferta, sabe, uma oferta de qualquer valor, de qualquer valor. Se eu quisesse o teu dinheiro, eu ia falar assim para você assim, manda aí uma oferta de R$300, manda uma oferta de R$1.000, de R$5.000. Não, eu não quero o teu dinheiro, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua contribuição para que eu possa, né, dar continuidade aos projetos do ministério. Tem tantas coisas para estar fazendo e eu preciso de pessoas que possam ajudar ao ministério que o Senhor tem me confiado. Então você que se sente grato, se sente agradecido, prepara aí o seu dízimo, prepara aí também, prepara a sua oferta, prepara o seu dízimo e prepara a sua oferta, tá bom? Prepara o seu voto. Como é que é essa coisa de voto? O voto é simples. O voto é o seguinte, você pega um valor do qual o Espírito de Deus vier falar ao seu coração, você vai apresentar a Deus, meu Deus, essa oferta é para honrar o Senhor. É para honrar o Senhor. Jesus Cristo, ele disse, né? Aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, quando você contribui com um determinado ministério que prega a palavra do Senhor, você está honrando o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele disse, se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás um galardão de profeta. Eu já falei em outras lives, né? Que eu vou falar aqui agora. Aqui no Rio de Janeiro, R$2, se eu não me engano, você compra um copo de água mineral. E R$4, ou se não R$6, por exemplo, na zona sul do Rio é mais ou menos esse preço, né? R$6. Você compra uma garrafa de água mineral. Então Jesus Cristo, ele fala, Jesus Cristo, ele diz assim, se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão de profeta, ou seja, receberás recompensa. Então, quando fala água, né, dar um copo de água, Jesus Cristo, ele está falando de você fazer o mínimo por aquele que prega a palavra, fazer o mínimo por aquele que leva a palavra de salvação. Então você que se sente grato, você que se sente agradecido, né? Porque ofertar é sinônimo de agradecimento. Só oferta quem se sente grato, quem se sente agradecido. Então você que se sente grato, se sente agradecido, né? Se sente, né, abençoado pelas palavras, pelas ministrações, pelas intercessões, que você faça a sua oferta voluntária ou se não o seu dízimo, se você quiser contribuir, a não ser que você congregue em algum lugar e aí você entrega o teu dízimo lá na tua congregação, lá no teu ministério, lá no ministério onde você congrega. Mas caso você queira fazer uma oferta voluntária para abençoar o ministério Denilson Souza, Ministério Deus Vivo, então fique à vontade. Faça uma oferta de R$1 a R$1 milhão. Que isso, pastor? Eu não tenho R$1 milhão. Mas eu estou profetizando. Estou profetizando que você vai ter de R$1 a R$1 milhão, tá bom? Se eu não me engano, pela chave Pix, você pode contribuir com R$1. Acho que é com R$1, se eu não me engano, dá para você contribuir até com menos, eu não sei.
mas faça segundo aquilo que o Espírito de Deus vier falar ao seu coração, tá bom? O apóstolo Paulo, ele fala que a oferta ela tem que ser voluntária, tem que ser com alegria, não pode ser por constrangimento, tem que ser segundo aquilo que a pessoa propôs no seu coração. Então você mesmo vai propor aí o valor, tá bom? Da oferta voluntária, ó, oferta voluntária. Se não for te fazer falta R$1, então contribua. Se R$2 não te fazer falta, então contribua. Se 5, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100 não for lhe fazer falta, pelo contrário, você vai contribuir crendo que você vai colher ao semear, então faça a sua contribuição e tenha certeza que Deus ele vai te abençoar poderosamente. Jesus Cristo ele disse, melhor coisa é dar do que receber, porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos do Senhor. Glória a Deus. Eu quero nesse momento orar pelos semeadores. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa, de maneira abundante, a todos aqueles que têm sido patrocinadores, que têm sido patrocinadores, mantenedores desse ministério. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar o trabalho das mãos dos teus filhos, que o Senhor faça com que os teus filhos sejam prósperos, bem-sucedidos, que os teus filhos, meu Pai, venham ser pessoas de destaque no seu local de trabalho, que o Senhor venha dar, meu Pai, aos teus filhos promoção, aquele que precisa de promoção no seu local de trabalho, dá essa promoção, meu Pai. Abençoa aqueles que precisam de vencer na justiça. Faz os teus filhos vencerem na justiça, causas na justiça, que as causas na justiça sejam ganhas. Faz os teus filhos terem a prosperidade do Senhor no seu celeiro, na sua despensa. Ainda, meu Pai, que o Brasil esteja em crise financeira, ainda que o mundo esteja em crise financeira, o teu reino jamais estará em crise, o teu reino não pode ser abalado. Assim como o Senhor fez com que a viúva de Sarepta, ela teve lá o azeite, a farinha multiplicada, e em todo o tempo que Israel esteve em crise, ela foi sustentada pelo Senhor. Que assim também o Senhor venha sustentar essa mulher, venha sustentar esse homem, essa pessoa que tem sido semeadora do Ministério Deus Vivo, do Ministério Denison Souza. Então eu peço a bênção do Senhor sobre a vida, meu Pai, sobre a vida profissional, financeira, sobre a vida empresarial. Tem pessoas que trabalham por conta própria, que têm o seu negócio. Então eu peço, meu Deus, abençoe de maneira rica e abundante a vida profissional e financeira dos semeadores do Deus vivo. Aquelas pessoas, meu Pai, que têm tido o desejo de contribuir com esse ministério, mas diz assim, mas eu tenho tão pouco. Meu Pai, está escrito na tua palavra, seja fiel no pouco que sobre o muito te colocarei. Se essa pessoa, meu Pai, se essa pessoa ela tiver a coragem, a fé de contribuir, mesmo com pouco, faz, meu Pai, faz o pouco ser multiplicado, faz com que a semente seja multiplicada de 1 por 30, de 1 por 60 e até mesmo de 1 por 100 e até mesmo de 1 por 1000. Faz, meu Deus, essa pessoa ter nas suas mãos o recurso financeiro, e que quando o recurso financeiro chegar nas mãos dessa pessoa, que ela venha ser fiel ao Senhor, que é o autor do milagre financeiro que ela precisava. E assim ela venha contribuir com esse ministério. Pois uma vez ela honrando o Senhor Jesus, através desse ministério, certamente o Senhor vai honrar mais ainda esta pessoa. Pois o teu Filho Jesus Cristo, ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Então dá a semente, dá o recurso que essa pessoa precisa, para que ela possa contribuir com esse ministério, com esta obra, para a glória do teu nome. Assim, meu Deus, eu apresento a vida de todos, a vida profissional, financeira, empresarial, e já creio na bênção do Senhor sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós, que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, vamos lá, vamos declarar: o Deus
vivo é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus. Perseverem até o fim, pois quem perseverar até o fim com o Senhor será salvo. Persevere, permaneça firme na presença de Deus. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, tá bom? Com no mínimo 12 pessoas. E receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Antes de estar terminando, deixa eu só lembrar o número da chave Pix, 21 979 99 3686. Depois de você mandar, o seu comprovante de doação, nós vamos pegar o seu nome, vamos escrever no livro dos semeadores do Deus vivo e em seguida vamos estar orando pela sua vida profissional e financeira e também em todas as áreas, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, tá bom? O número do WhatsApp é o mesmo da chave Pix, tá bom? 21 979 999 3686. Repetindo, 21 979 99 3686, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço. Fique na paz, fique na bênção e compartilhe esse vídeo. E abençoe vidas. Compartilhe no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Um sábado poderosamente abençoado a todos. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.